Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal De Dentro para Fora. Esse espaço nasceu para compartilhar histórias que atravessam dores inimagináveis e encontram força e propósito para seguir adiante. E o episódio de hoje está muito especial. A nossa convidada aqui é líder do movimento Despertar das Leoas e também autora do livro Enquanto Espero, Deus me molda. Pense você, enquanto você espera, Deus moldando você. É lindo, gente. É lindo de ver o que Deus está fazendo nesse local. São histórias que inspiram e que já têm alcançado muitas mulheres. Mas antes de começarmos, eu quero te convidar para você se inscrever neste canal, ativar o sininho, deixa seu like nesse episódio e compartilhe com pelo menos 3 amigas, para que esse episódio possa ir mais longe. Me conta aí de que cidade você está nos ouvindo. E nesta jornada incrível, quem está comigo aqui novamente é a Paulina. Paulina, seja muito bem-vinda novamente. Obrigada, Adoro tua presença aqui comigo. Que delícia. Gente, vocês não têm ideia que gostoso que tá aqui no nosso canal. Que espaço maravilhoso que tá. Maravilhoso. A presença de Deus está aqui neste lugar. E para mim é uma alegria esse convite. Estou muito honrada, Mirtz, em fazer parte desses episódios super especiais de histórias que vão ser pontes de cura para a sua vida e para a nossa vida. Isso mesmo, Paulina. Que delícia estarmos aqui. Deane, é uma alegria tê-la aqui conosco. Muito obrigada pelo teu sim de estar aqui. Seja muito bem-vinda. É uma alegria tê-la aqui conosco. Eu que agradeço, né, a vocês duas. É um privilégio para mim poder estar aqui fazendo parte desse projeto tão lindo. E tenho certeza, né, que, como eu falei antes da gente iniciar, né, tudo Deus tem um propósito. Então, esse é mais um propósito dele com as nossas vidas, né, que não é só sobre mim, mas é sobre todos nós que estamos aqui hoje, né, que fazemos parte desse projeto. E estou aqui, eis-me aqui, né, para que o Senhor faça através de mim aquilo que Ele quiser fazer, falar. E é isso. Maravilhosa. Deane, vamos começar então, né? Vamos lá. O título do seu livro é forte, é impactante e diz assim: enquanto espero, Deus me molda. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, eu vou começar pelo início, né, como a gente fala. Eu vou me apresentar, eu sou Deane. Eu sou filha de Deus, que foi algo que eu aprendi a ser. Sou esposa do Roberto, sou mãe do Samuel. E quando o Senhor pediu para eu escrever um livro, era a única coisa que eu jamais pensei que Ele pediria para mim. Porque Ele começou há muitos anos atrás, quando o Senhor me encontrou, Ele começou a me ensinar a escrever. Então, eu escrevia muito em post-its, tanto que eu tinha uma parede na minha sala de oração que era cheia de post-its. E eu falei, é só aí, vai ficar tudo aí, né? E um dia eu lá na minha sala de oração, eu comecei a olhar para aqueles post-its e um dia o Senhor falou, você sabe que isso vai ser um livro? E eu falei, claro que não, né? Falei, eu não sei se eu consigo escrever um capítulo de um livro. Aí o Senhor falou, mas não é sobre você, é sobre o que eu faço através de você. Eu falei, ok, Senhor. E daí isso passou e nós tivemos outras salas de oração na minha casa e uma amiga minha chegou lá e falou, Dê, por que você não coloca todos esses post-its num livro, né? A sua história, a sua vida, dá um livro. Eu falei, não sei se dá certo, eu não sei se eu consigo escrever um livro. Só que igual eu falei, né, com o Senhor, a gente pode todas as coisas, mas sem Ele, né, a gente não pode nada. Realmente, eu sozinha não escreveria, né, um capítulo de um livro. Só que eu sempre falo que quando o Senhor nos dá um título de algo, seja para ministrar, seja para escrever, você sempre vai viver primeiro. Porque não tem como você falar de algo sem você viver. Você precisa ter autoridade naquilo que você está falando, sim, naquilo que você está escrevendo. Nesse período, quando ele me entregou, eu vi a capa do livro, eu vi esse vaso na mão do oleiro, exatamente como está aqui. Ele me deu, eu estava dormindo, eu sonhei com o livro, eu via as páginas virando, e ele foi claro comigo, são 10 capítulos.
E eu assim, eu falei, meu Deus, são 10 capítulos. Falei, 10 capítulos, Senhor. Tipo, da onde vai ter tanto tema para esses capítulos? Aí o Senhor falou, está na sua sala de oração. Tanto que cada capítulo que está aqui dentro do livro é um post-it que tinha na minha sala. Cada vez que eu ia escrever, eu corria para a sala e eu ficava lá na frente assim e falava, tá, Senhor, qual que vai ser o capítulo da vez? Aí eu olhava e ele apontava para mim qual seria, eu ia lá e escrevia. Só que não foi assim, tipo, 1 mês, 2 meses, foram 5 anos escrevendo. E durante esses 5 anos eu passei pelo molde do Senhor. Porque nesses 5 anos, para mim escrever esse livro, eu tive que voltar há muitos anos atrás na minha vida. Porque eu escrevo desde dos meus abusos que eu sofri, o estupro que eu sofri, o abandono, rejeição, a paternidade, aprender a ser filha de Deus, como eu falei. Então, tudo eu tive que aprender. E nisso, de voltar e começar a escrever, existiam coisas que eu achava assim, tá tudo certo, já tá tudo curado na minha vida. Só que quando eu sentava para escrever, tinha vezes que eu escrevia 3 linhas e eu desabava de tanto chorar. Porque eu recordava tudo aquilo, sabe? Eu vivia os sentimentos, o que eu senti naquele momento, o que eu vivi naquele momento, e era muito forte, sabe? Era como se eu estivesse de novo na cena, e daí o Senhor, eu escrevia, eu começava a chorar, e o Senhor falava, tá bom até aí. E assim eu fui por 5 anos. Eu sentava, escrevia, parava, sentava, escrevia e parava. E nesse processo de enquanto espero Deus em modo, que foi exatamente isso que eu vivi, teve também a perca do meu irmão, né? O meu irmão acabou morrendo e foi um processo muito doloroso para mim. Foi quando eu falei, Senhor, eu não quero mais escrever porque eu não tenho, eu lembro que eu sentava com a minha Bíblia, porque eu tenho o hábito de ler ela todos os dias, e eu sentava e eu abria, só que eu não conseguia, era como se eu olhasse para as letras e elas estivessem todas embaralhadas, eu não conseguia ler, eu não conseguia falar com ninguém, eu falei, eu não quero mais escrever, eu quero parar com isso, eu não quero. E o Senhor falou assim, mas é o molde. Lembra que enquanto você espera, eu moldo você? Então é no meio da dor que você tem que escrever. E foi nesse período que eu continuei escrevendo, tanto que o livro eu lancei no mesmo mês, e não foi intencional, no mesmo mês em que o meu irmão morreu. No mesmo mês, assim, quase no mesmo dia, tipo 2 dias antes foi lançado esse livro. E eu só me atentei disso no dia do lançamento do livro. Aí o Senhor falou para mim, tudo aquilo que um dia foi dor, hoje é um lançamento de vida, porque você está gerando uma vida agora, porque é uma semente. O livro não são só folhas ou uma história, é uma semente que está sendo lançada. Então, esse processo, do nome do livro até, né, o lançamento do livro, eu vivi ele de novo. Eu vivi aquilo que eu escrevi aqui dentro, eu vivi tudo de novo. Eu entrei nesse processo do oleiro pegar o barro, amassar o barro e moldar o barro tudo de novo. E o vaso quebrar algumas vezes na mão do oleiro e daí ter que ser moldado de novo. Então, por isso que eu falo que é tão precioso o nome desse livro, que é Enquanto Espero, Deus Me Molda. Né? Talvez tenham mulheres nos assistindo que estão nesse processo agora, né? Quantas de nós estamos num processo de molde do Senhor e queremos, como eu fiz, eu quero desistir, não quero mais. Sim. Sabe? E daí é o Senhor chegar e falar assim, não, enquanto você espera, eu estou mudando algo em você. Então, foi muito pontual, assim, essa escrita, esse nome, nada veio de mim. Tudo foi o Senhor, desde o nome, os capítulos, os temas que estão aqui dentro, todos foram enviados pelo Senhor, todos. Enquanto você escrevia, Deus também continuava curando. Sim. Curando, né, todas as suas feridas, todo o seu passado e, de fato, moldando essa mulher poderosa que você Exatamente. Se tornou. É igual quando a gente fala, né, quando eu começo falando aqui sobre os abusos sofridos na infância, né? Hoje, na minha vida adulta, eu converso com muitas mulheres e eu vejo que mulheres que sofreram abuso, né, na sua infância. Hoje, muitas dessas mulheres não conseguem fluir no ministério, não conseguem fluir no casamento delas. Às vezes tem um casamento ali que está quebrado, que não consegue ter uma relação saudável com o seu marido e muitas vezes é num abuso que elas sofreram lá com 4 anos, 5 anos, né? E muitas até menores que isso, até sofreram abusos e hoje gera uma consequência. Então, quando eu voltei lá atrás, inclusive o Senhor me mostrava o momento em que eu liberei perdão para essas pessoas. Eu falo perdão, ela é uma palavra tão pequenininha, mas ela tem uma força sobre nós muito grande. Porque quando você libera esse perdão e você tem a coragem de olhar para aqueles que um dia abusaram de você indevidamente, né, que fizeram você sofrer, você fala, Senhor, eu escolho perdoar.
você não está perdoando por conta da outra pessoa, você está perdoando por conta de você mesma. Porque se eu não tivesse feito isso, o meu livro não sairia. Se eu não tivesse, né, perdoado há muitos anos atrás, eu não teria um casamento saudável hoje, eu não teria um filho, que é uma oração que eu sempre faço pelo Samuel. Aquilo que eu vivi acaba em mim. Eu não passo para minha descendência, eu não passo para a geração do meu filho. Aquilo que eu sofri de abandono, sabe, de abusos sexuais que eu sofri na minha vida, acaba em mim. O meu filho não vai passar por isso. Eu vou lá, eu sempre unjo o meu filho, falo, esse é o meu profeta Samuel, sabe, vai ser próspero, vai ser um profeta dessa geração, que é algo que muitas vezes mulheres que não aprenderam, sabe, esse poder do perdão, esse poder do voltar lá e ser moldada pelo Senhor, acabam descontando, né, nos filhos, no marido, nas suas amigas, e acabam vivendo uma vida sem uma vida com propósito em Deus. Talvez quantas mulheres que vão nos assistir, que Deus está pedindo, talvez um livro, talvez não seja um livro, mas talvez abrir um canal no YouTube ou no Instagram para falar de algo, e elas têm uma trava. E às vezes é uma trava tão pequena de ser liberada, né? Então, o molde do Senhor, ele é poderoso. Ele é doloroso, mas ele é poderoso também ao mesmo tempo. E é isso. Forte, muito forte, isso que você falou. O livro é só um pedacinho da tua história, que você trouxe no livro. Mas você também é líder do movimento Despertar das Leoas. Como que surgiu esse movimento? Conta para nós um pouquinho dele. O Despertar das Leoas, ele é muito especial, né? Também é um processo de Deus na minha vida. Foi logo que eu voltei para o Senhor, né? Que eu fiquei um bom tempo desviada dos caminhos do Senhor. E em 2018, eu voltei para o Senhor, eu e a minha família, né? A minha casa. Eu voltei para o Senhor e eu falei assim, tá, se o Senhor tem um propósito na minha vida, se o Senhor quer me usar nessa proporção na vida de outras mulheres, então eu quero ser uma mulher fiel a Ti, Senhor. Eu quero ter uma sala de oração, eu quero ser uma mulher que é apaixonada pela palavra, eu quero ter sede e fome pela Tua presença todos os dias. E a primeira coisa que o Senhor me pediu foi a minha sala de oração. E eu lembro que eu tinha uma peça em casa, que era o quartinho da bagunça, onde você coloca as coisas. E o Senhor começou a falar, por que você não tira esse quartinho da bagunça e faz a sua sala de oração aí? Eu entrava lá e falava, mas se eu fizer uma sala de oração, eu vou ter que tirar tudo, é muita mão de obra. Sabe aquelas coisas que você sempre coloca na frente? Aí um dia não teve para onde eu fugir mais e eu lembro que eu entrei e a gente tirou tudo que tinha lá. Eu deixei só a TV e o home theater ali e ali eu montei minha sala de oração. E ali eu vivi as experiências mais lindas da minha vida. E ali eu comecei a ver algo que Deus estava começando a fazer e que eu falava para Ele, não, eu não quero. Ele começou a trazer mulheres. Eu fiz discipulado, eu fazia discipulado, teve mulheres que eu fiz por 1 ano, 2 anos, que eu acompanhava elas iam lá em casa, e a gente tinha processos de oração com elas, de cura, de libertação, e isso tudo dentro da sala de oração na minha casa. E eu comecei a ver que começou a aumentar aquela movimentação de mulheres. Aí um dia eu estava sozinha em oração, era na madrugada, eu orando e o Senhor me mostrou. Era uma rocha muito alta. E em cima tinha um leão. E esse leão, ele vinha muito imponente naquela rocha e ele parava. E eu via várias leoas vindo. E cada uma tinha uma coroazinha assim no topinho da cabeça delas. E elas vinham e elas se prostravam na frente do leão. E ele rugia para elas muito alto. Sabe quando você sente tremer assim dentro de você? Aquele rugido assim veio muito alto e elas se prostravam e elas ficavam bem quietinhas ali. E ali acabou a minha visão. Aí o Senhor falou assim, a partir de hoje eu te levanto para ser uma referência na vida de outras mulheres que eu vou trazer para você. E eu falei, eu não quero. Eu lembro que eu levantei, eu estava orando, eu levantei assim indignada. Eu falei, não, eu não quero, foi muito lindo o que eu vi, Senhor, mas eu não quero, porque eu sou difícil. Eu naquela época, eu ainda estava no meu processo ainda, sabe? Falei, não, Senhor, eu sou difícil, então mais mulheres, mais do que 2, Senhor, é muito difícil, fica muito grande esse negócio. Falei, não, eu não quero, Senhor. Só que daí os dias foram passando, sabe quando Deus vai estreitando? E daí, Diane, você tem um horarinho para conversar comigo hoje? E daí eu nunca conseguia dizer não. Não, tem, pode vir. Aí eu ia lá, montava mesa de café para elas, porque isso é algo que o despertar em si tem.
tudo nós fazemos em mesa. Nós amamos mesa, montar mesa, sabe? Receber mulheres na mesa. Tudo que se tiver que resolver, a gente resolve na mesa. É algo que a gente carrega do despertar, que o Senhor, inclusive, nos ensinou. E tudo eu fazia na mesa. E daí chegou um dia que a minha mesa ficou pequena, é mesa de 6 lugares. Aí o Senhor falava para mim, você ainda não está entendendo o que eu quero fazer? Vá para fora da sua casa, porque não está cabendo mais. Eu falei, não, eu não vou para fora da minha casa, Senhor. A gente vai para a sala de oração. Teve um dia que eu coloquei, acho que não cabia 10, eu coloquei 10 mulheres dentro da sala de oração e foi aquele mover do Espírito. E daí a mulherada começou a cair uma em cima da outra. Eu falei, meu Deus, que loucura que é essa? Aí o Senhor falava, você não entendeu? Vai para fora da sua casa. Eu estou impulsionando você para fora. E eu falei, tá, Senhor, eu vou tentar. E daí eu lembro que um dia eu chamo ela de minha mãe espiritual, a Jo Barbosa, eu fui tomar um café na casa dela e tinha uma pessoa lá que não me conhecia, nunca me viu. E eu lembro que ali na conversa ela deu um tapa na mesa, assim, ela virou para mim, ela falou, se você não fizer o que Deus está mandando você fazer, eu levanto outra, o Senhor levanta outra, mas você vai pagar pela desobediência que você está tendo. Aí eu dei uma olhada assim, eu falei, meu Deus, tá bom, agora eu entendi. E daí nós começamos a fazer as primeiras reuniões, era nas gramas, nos gramados das casas. Eu fiz um grupo e eu falava, ó, mulheres, né, a reunião, a data é essa, e se você quiser nos receber, se você quiser receber o grupo Despertar das Leoas, me avise no particular e a gente vai. E a gente fazia tudo no gramado, nas casas, pegava todas as nossas almofadas da casa, tapete, e levávamos, colocava assim na grama, e ali a gente fazia. E assim, podia ser 1, 2, 3, o Senhor vinha numa potência sobre nós ali, com aquela glória que era tão palpável. E ele começou a se manifestar no nosso meio com milagres, com mulheres recebendo dons. Até hoje é assim, sabe? E eu falava, meu Deus, né? Eu jamais imaginei que o Senhor ia fazer algo desse tipo. E muitas vezes, né? Hoje em dia as pessoas elas focam muito na quantidade. E eu sempre falava para o Senhor desde o começo, Senhor, eu não me importo se o Senhor mandar uma mulher para a reunião. E essa uma mulher sair daqui entendendo quem ela é no Senhor, a paternidade, porque é algo que a gente frisa muito no Despertar das Leoas, que é uma carência hoje no meio das mulheres, né? Que é a paternidade, saber quem elas são em Deus. Falei, Senhor, se essa mulher que vier, ela entender o que isso significa, pronto. Nossa, já ganhei o meu dia, sabe? E quantas nós tivemos o privilégio de ver elas aceitando Jesus. Tem uma que caminha com nós até hoje, sabe, que ela é muito especial para nós, que é a Marli. Nós vivemos um processo de cura com ela dentro da minha casa. E ela começou a participar das reuniões, ela aceitou Jesus numa dessas reuniões, sabe? Ela, nesse dia, assim, eu olhei assim e falei assim, por isso vale a pena. Por uma alma vale a pena, sabe? Por uma mulher. Então, o despertar, eu sempre falo que o despertar, ele nasceu a partir de um não que eu dei para Deus e que se transformou num sim. Porque eu tentei desobedecer, sabe? Eu tentei falar para o Senhor, não, eu não vou fazer reunião com mulheres. Vamos só ficar no discipulado, tá bom, né? Discipula ali por 1 ano, 2, mas não vamos fazer reuniões. Porque quando o Senhor me mostrou, né, essas leoas, eu sabia que não seriam poucas. Que elas iam começar a vir. E o despertar é assim, elas não vêm para criar raízes dentro do despertar. Elas vêm para serem despertadas e para florescerem aonde Deus colocar cada uma delas. Tipo, tem mulheres que vêm de Almirante Tamandaré, daqui, da Grande Curitiba, e elas vão lá em Campo Largo para receber daquilo que Deus está derramando lá. E elas voltam transbordando. Daí a gente cria amizade, né? Elas entram no grupo. E é muito lindo o que Deus tem feito, sabe? Eu falo, Senhor, eu não quero... eu nunca quis, nem eu, nem as meninas que caminham comigo, né? Que é a Jo Ribeiro, a Daniele, a Jéssica, que caminham ali próximo na liderança também comigo. A gente nunca quis a glória para nós. Que foi algo que eu sempre falei para elas. Eu falei assim, meninas, independente do tamanho que isso fique, sabe? É do Senhor. Porque um dia eu ouvi dele em oração, ele falou para mim, a partir do momento em que o meu nome for retirado do centro, eu tomo o despertar da tua mão. Aí como que você vai fazer diferente, né? Então não tem como. É um movimento que ele criou e que ele leva, a gente vem para Curitiba, a gente vai em todos os lugares fazer reunião, sabe? O nosso sonho agora, algo que a gente está tendo como objetivo é ir ainda para dentro de um prostíbulo, sabe? Levar o nome do Senhor para essas mulheres. Eu sonho ainda com isso, ir para dentro ali, evangelizar essas mulheres, estar junto com elas, sabe?
A gente ficou por muitos anos em casa de recuperação e era maravilhoso. Nossa, era maravilhoso ir lá e ministrar. E isso que era uma casa de recuperação masculina. Nós íamos com os nossos maridos e fazíamos lava-pés, orávamos com esses homens. Assim, é muito lindo o que Deus faz. Porque não é só sobre mim, não é só sobre a Jo, sobre as meninas que caminham com a gente, é sobre os nossos maridos, a nossa casa. Sim. Porque a gente fala, se a tua casa não te respaldar para aquilo que você está vivendo em Deus, já começou errado. Isso é uma verdade. Né? Isso é bem profundo. Liane, você falou sobre mesas, que tudo acontece na mesa. Mas tem mesas que você fala, mesas de amputação. Como que é identificar se uma mesa é uma mesa de conselho, uma mesa que vai te estabelecer, te firmar na rocha, ou ela vai te amputar? Sabe o que eu vejo muito hoje em dia, né? Que muitas mulheres, elas querem ser famosas, né, na terra, elas querem ter uma fama na terra, mas esquecem que a nossa maior fama tem que ser no céu, né? Você tem que ter uma fama no céu e ser temida no inferno. E quando você senta numa mesa, que eu falo que é a mesa da amputação, para você não florescer. Sabe aquela mesa onde as pessoas não te celebram? Onde quando você chega com um projeto, ou quando a pessoa olha para você e vê que você é um grande potencial nas mãos do Senhor e a pessoa começa assim, não, desista, não vai dar certo. Ou quando você conta algo, gente, a gente consegue perceber. Quando a face da pessoa chega até mudar, quando você chega contando algo e ao invés da pessoa celebrar com você, a pessoa começa a colocar defeitos, pequenos defeitos, que eu falo que são as pequenas raposinhas que começam a vir. Porque você nunca vai tropeçar numa montanha, porque a montanha você está vendo, mas você vai tropeçar nas pequenas pedrinhas que as pessoas vão jogando. E às vezes a gente senta nessas mesas de amputação e você começa a ser calada. A primeira coisa que acontece na mesa da amputação é você ser calada. Não, você não tem voz. Não, você ainda não está preparada. Eu senti de Deus que você ainda não está preparada. Gente, não tem essa. Se você caminha com o Senhor, se você é uma mulher que caminha com o Senhor, você vai estar preparada. A hora que o Senhor quiser abrir a tua boca e fazer você profetizar, usar a sua vida, eu não posso olhar para você e falar, não, você não pode agora. Não, eu sou a líder. Só eu que falo, só eu tenho voz. Não. Sabe, essa mesa de amputação é perigosa por isso. Porque daí tudo que você carrega, a pessoa vai começar a calar. Não, outra hora você compartilha, outra hora você fala, não, agora não é importante. Ou você dá uma ideia, não, acho que essa ideia não é legal. Mas só a ideia da pessoa vale, sabe? Só o que a pessoa vale fala tem valor. Então, essas mesas, elas são muito perigosas, principalmente para as mulheres do reino. Mulheres do reino têm que andar com mulheres do reino. Porque se você andar com mulheres, igual a gente fala, mulheres que não têm o propósito de reino de Deus, você já vai começar a ser amputada. Porque mulheres que têm propósitos do reino de Deus são mulheres que quando você chega com algo, elas falam, uau, meu Deus, que lindo isso. Ó, hoje eu estou aqui, tem a minha amiga que está aí comigo, a Ali, que sempre está comigo, e tem a Jo. E qualquer movimentação que eu faço na minha vida, elas me celebram, elas mandam um áudio, glória a Deus pela tua vida, vá lá, seja usada, ousadas. Sabe aquela celebração que chega a nos constranger? Porque eu venho de um círculo de amizade onde era aquela inveja, aquele círculo de amizade que adoecia. Sabe, que eu não me sentia bem e que quando eu compartilhava algo, parecia que era algo tão ruim que eu estava compartilhando. Sabe, que daí eu ficava pensando, realmente, eu acho que não faz sentido isso que eu tô falando. E eu ia guardando tudo que eu tinha. E quando eu vejo as minhas amigas celebrando, eu chego a chorar. Porque eu falo, gente, eu nunca tive amiga que me celebrou, eu nunca tive amiga para falar assim, ó, você é minha amiga. Porque a partir do momento em que eu coloco uma pessoa na minha mesa, o mínimo que eu espero é que ela celebre aquilo que eu tô vivendo. É verdade. Sabe, então eu e as minhas amigas, o despertar das leoas é assim. Se uma chega lá e compartilha uma coisinha pequena, todas nós celebramos, eu acho isso lindo. É muito real. Sabe, tudo porque isso. daí, hoje, inclusive pela manhã, antes de eu vir pra cá, eu tava, engraçado que Deus, ele alinha muitas coisas, eu tava num assunto com a menina pelo WhatsApp exatamente sobre isso, sobre uma mesa onde ela tá sendo amputada, e eu sei o potencial que essa mulher carrega. Tipo, essa mulher é uma bomba no inferno, só que ela tá num lugar onde as pessoas fazem questão de calar ela, de silenciar ela, sabe? E ela ali compartilhando comigo de manhã,
E ela tá vivendo numa dúvida se ela faz algo, se ela não faz. E eu falei para ela, falei assim, ó, a primeira coisa, o primeiro alerta do Senhor para você é que se você está na dúvida, se você está com esse peso, já não é do Senhor. Então, para toda mulher que está aí sentada em mesa que não é do Senhor, se você senta ali e isso te causa um incômodo, aquilo que você está ouvindo não está te edificando. Ou quando você senta numa mesa que você vê a pessoa comendo o nome de outra pessoa e daí quando está na frente da pessoa, né? Ai, minha amiga, e abraça. Essa é uma mesa nítida de amputação para a tua vida. Sabe? Que você está ali, ao invés de você florescer, você vai ser podada para você morrer e nunca mais dar frutos. Porque hoje... você vê por aí muitos movimentos, né, de mulheres, muitas mesas sendo geradas, só que existem mesas que, infelizmente, são mesas que você senta para ver mulheres realmente, como a gente fala, se alimentando da vida da outra mulher, mas não se alimentando de uma vida boa, de uma coisa boa, é se alimentando falando coisas ruins, sabe, comendo mesmo aquela mulher ali pelas costas. Um lema que a gente tem no Despertar, eu protejo as tuas costas. E proteger as tuas costas é proteger você não na frente, porque aqui é fácil. Sim. Fácil eu olhar para vocês e falar assim, ai, como eu sou amiga de vocês, nossa, como eu sou leal a vocês. E nas tuas costas, quando você não está. Numa mesa que você não está e que começa a falar de você, eu me levanto. Porque se você está falando dela aqui e ela não está aqui, você tem coragem de falar a mesma coisa na cara dela, ela sentada aqui? Se você não tem, então, tchau, tô indo embora. É uma mesa que não me edifica. Eu aprendi muito isso com o Senhor. Muito, muito. Eu lembro que no começo do Despertar das Leoas, eu entreguei todo o projeto daquilo que Deus me passou, daquilo que Deus falou como seria para uma pessoa. E essa pessoa pegou todo o projeto que eu passei e montou um outro grupo. Aí eu lembro que nesse outro grupo, essa pessoa tentou me colocar ali e tal. E quando eu participei da primeira reunião, o Senhor falou, o que você está fazendo aqui? Aí eu, naquela hora, eu sentada na cadeira, eu falei, Senhor, mas agora não tem como eu sair daqui, porque... a pessoa está falando sentada... E o mais triste foi que a pessoa, ela sentou na minha frente e ela contou todo o meu projeto para ela, na reunião, como se fosse dela mesma, sabe? Tipo, aquele orgulho, ai, Deus me falou. E eu olhando, eu falei, Deus, o Senhor não falou nada disso, porque o Senhor falou isso para mim. Aí foi na hora que o Espírito Santo falou, o que você está fazendo aí? Aí eu não tive nem força para levantar. Eu falei, Senhor, então se isso aqui não é do Senhor, o Senhor mesmo vai abater, mas não durou um mês. Não durou um mês, o Senhor abateu e ele falava para mim, nunca mais reparta em mesas aquilo que eu te entreguei, em mesas de amputação, porque eles vão amputar o meu projeto em você. Aí nunca mais. Aí o Senhor, ele me mostra a mesa e ele me ensinou sobre isso, sobre guardar as costas uma da outra, que é muito mais importante você guardar as costas do que você guardar a frente. Que alerta, isso é um alerta necessário para a gente perceber essas mesas que possam estar amputando a gente. Porque quem já não passou por isso, muitas de nós já passamos por projetos que tínhamos, outra pessoa assumiu e tantas outras coisas. Como é necessário a gente prestar atenção em que mesas nós estamos sentando. Mesas de alerta, mesas que mulheres vão olhar para nós e valorizar. Mesas que nós vamos florescer de verdade. Sim. Deane, com tudo isso que você passou, qual foi a renúncia mais desafiadora que você viveu? Eu acredito que foi renunciar a mim mesma, a minha própria vontade, porque eu venho do mundo assim, onde o menos era sempre mais. Então, vocês estão me vendo aqui hoje de rosa, vestido, e eu andava muito pelada. Literalmente é essa palavra. Eu andava tudo muito à mostra. Eu era muito vulgar. Eu venho de uma vida muito vulgar. E quando o Senhor me encontrou, que Ele colocou essa mãe espiritual na minha vida, que foi a Jo Barbosa, ela falava para mim assim, ela falou, Dê, se você quiser viver tudo que Deus tem para você, você vai ter que aprender a ser filha. E para ser filha, você vai ter que renunciar a você mesma. Eu falei, como é renunciar a eu mesma? Daí ela falou, sabe as tuas vontades que vão contra as vontades de Deus? É essa a renúncia. Sabe, talvez a roupa que você gosta. Ela nunca falou para mim assim, eu cheguei para ela do jeito que eu tava, no molde que eu tava. Ela nunca olhou para mim e ela me discriminou. Isso é algo muito importante também. Que quando você, no início da caminhada com alguém, eu não vim sabendo.
Eu não sabia qual era a roupa correta, eu não sabia se a minha forma de falar estava correta, porque eu falava muito palavrão, eu era muito baixa mesmo. E ela me recebeu assim como uma mãe. E eu lembro que no começo ela tinha um livrinho de discipulado que ela fazia comigo. Aí teve um dia, ela chegou para mim e ela soltou o livrinho e falou assim, Dê, o Senhor falou que com você não é mais o livrinho. Com você tem que ser direto na palavra, com você tem que ser alimento sólido. E eu fiquei assim olhando para ela e falei assim, como assim? Daí ela falou, Dê, você tem que ter uma Bíblia, a tua espada, porque é por aí que o Senhor vai moldar você. E eu lembro que eu tinha uma visão de vestimenta. Eu falava, não, tá, vamos só cobrir um pouquinho mais e tá bom, vou assim para a igreja. Só que o Senhor começou, sabe, a me moldar de um jeito. Eu lembro que eu ganhei uma saia e eu era muito relutante contra a saia, vestido, todas essas coisas, eu achava muito feio. E eu lembro que o Espírito Santo me mandou essa saia através de uma mulher e eu, muito relutante, assim, vesti aquela saia e fui na frente do espelho e a Jo falou assim, Dê, vai na frente do teu espelho e pergunta para o Espírito Santo se tá bom. Não vai ser eu que vou ensinar você a se vestir, não vai ser eu que vou ensinar nada a você, vai ser o Espírito Santo. Então comece a aprender a ouvir ele. E eu fui na frente do espelho assim, eu lembro que eu olhei pro espelho assim, olhei bem aquela saia assim, eu falei, meu Deus do céu, eu vou vestir saia. Aí eu falei, tá. Eu fechei o olho e falei, Espírito Santo, eu tô bonita assim? Gente, naquela hora veio uma vontade de chorar assim muito grande, porque eu fechei o olho e ele falou, você tá linda. Ai, aquele tá lindo assim, meu Deus, eu comecei a chorar e eu não parava mais. Eu falei, eu tô linda de saia, meu Deus do céu. E eu comecei a usar aquela saia, eu usei por um bom tempo, porque Deus só tinha aquela, não tinha outra. Usei por um bom tempo, e daí eu lembro que eu ganhei um vestido, que era um vestido florido, que as meninas até apelidaram que era o manto, era o meu manto, a capa, tinha o Moisés, tinha a capa dele, e eu tinha o meu vestido, que era todo florido, e aonde eu ia, eu tava com aquele vestido. Ela estava por aqui já com aquele vestido. A gente fazia muitas visitas de libertação e toda vez ela falava, quando a Diane põe aquele vestido e ela faz o coquinho no cabelo dela, pode saber. E era sempre assim, então era a saia verde e o vestido florido. Ai, e eu usava assim, e essas renúncias, assim, de você renunciar a você mesma, é um molde tão difícil, porque você vem do molde, quando você nasce num lar cristão, eu acredito que seja assim, tipo, é um caminho mais fácil. Mas agora, do molde que eu vim, tipo, das drogas, da bebida, da prostituição, eu tinha uma visão, eu falava, não, isso aqui que é certo. Eu sou barraqueira mesmo, e aí de quem falar comigo, eu era aquela que fazia 5 dedos, tipo, gente, Deus tirou, eu não consigo, sabe? Tem ainda uns trejeitos, assim, mas não é nada comparado àquilo que eu era, sabe? Então, renunciar a mim mesma, tirar aquela visão daquilo que eu achava que era certo e não era. Da forma de eu falar, da forma de eu vestir, da forma de eu andar. Eu falava, Senhor, o Senhor corrigiu até a minha forma de andar. Tipo, eu andava igualzinho uma maloqueira, o Senhor mudou a minha forma de andar. Quando eu comecei a vestir saia, vestido, eu falava, Senhor, realmente, eu acho que eu tô entrando numa estação diferente da minha vida. Porque o Senhor falava assim para mim. Eu lembro que quando eu comecei a fazer essas renúncias, né, de coisas minhas, que eu era apegada, assim, de amizades que eu era apegada, de coisas que eu gostava, gente, até o que eu gostava de assistir, sabe? Tipo, eu ficava, maratonava horas e horas a fio numa série, mas não ficava 10 minutos lendo a Bíblia. E o Senhor me cobrava muito, ele falava, mulher de Deus, para ser uma mulher de Deus você precisa ter ferramentas e a tua espada está sendo deixada de lado. Ai, Deus, né, suspirar, falar, então vamos lá ler a Bíblia. Eu ia. E no começo era algo tão difícil, sabe? Porque, igual eu falei, o molde ainda estava errado, ainda estava sendo construído um molde novo na minha vida. E o Senhor falava assim, teve uma fase que eu era fissurada, como eu sofri muitos abusos e eu sofria muito bullying quando eu era criança, por conta de eu ser gordinha. Então, quando eu cresci, eu fiquei fissurada no meu próprio corpo. O meu corpo virou meu templo. Então, eu tive uma fase em que eu entrei num período que eu gastava tudo que eu tinha em academia, roupa de academia. Eu fiquei o mais magra possível. E eu gastei muito para eu participar de campeonato de fisiculturismo. Então, a minha cabeça ficou uma loucura. Só que quando eu comecei a fazer isso, eu pensava só em mim. Eu esqueci do meu marido, eu esqueci do meu casamento. E eu ia para academia e eu tinha... Era os calçãozinhos curtos, era top, era isso, era aquilo, e eu postava foto ali e tal. Aí um dia o Senhor me constrangeu assim muito, porque eu lembro que eu postei uma foto e o Senhor falou para mim, você está envergonhando o seu marido.
Ai, meu Deus. Nossa, naquela hora eu não sabia se eu apagava a foto. Aí eu lembro que eu compartilhei com a Jo Barbosa e ela falou assim, Dê, realmente, você está envergonhando seu marido, porque o seu corpo, além de ser templo do Espírito, também é do seu marido. Outros não precisam ver, né? Ninguém precisa ver como que está o teu corpo. Você pode ir para academia por saúde, mas não para se aparecer, não para se mostrar, que era o intuito, né? Nossa, aquilo me constrangeu muito, assim, sabe? Eu olhava para aquelas roupas da academia, já aquilo já não fazia mais sentido para mim. Eu já não gostava mais daquilo, tanto que minhas 2 primeiras gestações, que eu engravidei nessa fase dessa loucura de corpo, eu lembro que foram 2 gestações que eu perdi, porque eu não era saudável o suficiente para manter um feto dentro do meu corpo. Eu não tinha vitaminas o suficiente, sabe? Eu acabei com as minhas vitaminas, começou a cair cabelo, começou a cair sobrancelha, assim, foi uma fase terrível. Que foi uma fase em que eu me sentia aquela depressão sobre mim e eu não conseguia sair. Só que quando o Senhor veio e começou a fazer eu renunciar a todas essas coisas, que eu comecei a olhar para elas, eu falei, Senhor, realmente isso não tem sentido, sabe? Isso não edifica a vida de ninguém. Eu postar que eu estou numa academia, que o meu corpo está bonito, pode até alguém se identificar, alguém que é do mesmo meio se identificar, mas as pessoas que precisam ser tocadas, elas não vão. Sabe, então, eu acredito que você renunciar a você mesma, aquilo que um dia você aprendeu, sabe, aquilo que você acredita que é correto, mas eu não vou para o inferno por conta disso. Talvez você esteja indo para o inferno por conta de algo que você não renunciou na tua vida ainda. E que o Senhor já pediu. E que o Senhor já pediu, sabe? E daí, a partir disso, você aprende que toda renúncia é difícil. Toda renúncia é difícil. Toda renúncia é difícil. Não tem a mais ou a menor. Todas vão ser difíceis. Qualquer uma. Porque daí, a partir disso, você começa a estabelecer a soberania de Deus na sua vida. Porque quando você aceita Ele como Senhor e Salvador, Ele é Senhor. Então, se Ele é Senhor, Ele é digno de tudo na sua vida. Tudo que você faz, tudo que você fala, tem que ser digno do Senhor. Tem que ser digno de louvar o nome dele, sabe? Tudo, hoje eu falo assim, Senhor, tudo na minha vida, que eu falar, que eu vestir, o meu pensar, o meu falar, o meu vestir, tudo tem que apontar para Cristo. Eu não admito que seja de outra forma. Mas essa é a cultura dos céus. Cultura dos céus. Essa é a cultura dos céus, porque tudo precisa apontar para ele. Deane, é incrível a tua fala, tudo que você viveu, tudo que você vivenciou, as experiências, e percebe-se que é uma verdade do que você fala. Mas tem mais uma fala que você trouxe recentemente sobre vasos quebrados. Conta um pouquinho para nós o que é vasos quebrados. Porque muitas vezes, quando você me falou isso, eu pensei assim, um vaso quebrado? Puxa, eu estou quebrada, o oleiro vai fazer de novo. Mas tem algo que se fala sobre vasos quebrados exalando o bom perfume de Cristo. E isso foi num piquenique que a gente fez esses dias no Despertar das Leoas, e eu falei para o Senhor assim, que a gente leva algumas dinâmicas, né, nas reuniões, e eu sempre falo para as meninas, nós nunca vamos fazer dinâmicas que já existem. Nós precisamos de dinâmicas do alto, né, que o Senhor monte para nós. E daí nesse dia, né, eu já sabia que eu ia levar a dinâmica, porque o Senhor já tinha falado para mim. Aí a minha amiga falou assim, Deus, você leva alguma dinâmica? Eu falei, eu já sabia que ele ia pedir para eu levar a dinâmica. E eu falei, Senhor, o que eu vou levar de dinâmica? Eu estava lavando a louça, assim, fiquei pensando, e o Senhor falou, essência. Eu falei, tá, mas é só a essência? Você vai falar para mim só a essência? Aí começou a tocar, eu não sei se vocês conhecem aquele louvor, acho que é Tiago Bravo o nome dele, que fala da minha essência é exalar o teu cheiro. É uma coisa assim o louvor, é muito lindo assim o louvor dele. E eu estava lá na cozinha, daí o Senhor pediu para eu começar a tocar esse louvor, que era um louvor que eu ouvi num encontro com Deus que eu fiz. E eu comecei a chorar na cozinha. E comecei a chorar, e comecei ali a falar em línguas, e o Senhor me tomou na cozinha. E o Senhor começou a me mostrar o nardo, que é o mesmo óleo que Maria, né, derramou aos pés de Jesus. E o Senhor falou assim para mim, existem muitas mulheres que estão perdendo a sua essência. Eu falei, Senhor, mas perdendo a essência? Ele falou, muitas mulheres que eu já derramei uma essência preciosa sobre elas e que a essência está sendo derramada e compartilhada em lugares errados. E daí ele começou a me trazer a história de Maria com Jesus de uma outra forma. Ele falou assim, relembra a história de Maria. Aquele 1 ano de trabalho,
ela pegou, juntou todo aquele dinheiro de 1 ano de trabalho e ela foi e comprou o perfume mais caro, que era o nardo. Na época era o mais caro. E naquela época, esse valor que ela, né, arrecadou ali daquele 1 ano era o dote dela. Para quando o noivo dela chegasse, ela tivesse aquele dote. Maria ali entendeu algo que hoje nós demoramos muito para entender. Maria recebeu o noivo já tinha chegado. O noivo era Jesus. E quando Maria entrou naquela sala e que ela viu Jesus, eu fico imaginando assim que ela teve esse entendimento. O meu noivo chegou. Eu preciso derramar esse perfume aos pés do meu noivo. O que eu tenho de melhor eu preciso derramar nos pés dele. E ela foi com aquele vaso e ela quebrou o vaso. E todos que estavam ali ao redor sentiram o cheiro. E apenas um se incomodou, que foi Judas. Então, quando ela quebrou, o Senhor falou assim, quando ela quebrou aquele vaso, ela teve as mãos dela, né, ela estava com o cheiro nas mãos, todo mundo na sala sentiu o cheiro, Jesus, né, foi ungido por ela. Aí o Senhor falou assim, vocês, mulheres, precisam entender que o vaso pronto para ser usado, ele é importante. Mas mais importante ainda é quando o vaso é quebrado. Porque quando o vaso é quebrado, o que flui dele? Qual é a essência? Qual é a essência que está fluindo de nós quando nós somos quebradas nos processos com Deus? Aí nós exalamos o bom ou o mau perfume. Né? Igual eu falei para as mulheres, eu falei assim, quando vocês estão aí nos processos de vocês, na casa, com família, vocês são quebradas pelo Senhor, o que o seu marido, o que o seu filho, o que as pessoas ao seu redor estão sentindo de você? Ah, eles olham para você, mulher de Deus, olha, tá passando por tudo isso, não reclama. Ou olham para você e falam, meu Deus do céu, como murmura. Meu Deus, como reclama. Ninguém suporta por Ninguém suporta. Sabe, a mulher goteira que fica ali, ninguém suporta ficar perto de uma goteira, é a mulher goteira. Então, quando o Senhor falou isso para mim, ele pediu para eu pesquisar lá e comprar uns vidrinhos de nardo para as mulheres e eu levei para elas. Eu falei assim, todas as vezes que vocês abrirem esse óleo, vocês sentirem o cheiro desse óleo, vocês vão lembrar que se você estiver passando por um processo que você está quebrada nas mãos do oleiro, o que está fluindo de você? Será que é essa a essência? E quando você carrega uma essência de Cristo, quando você carrega algo bom dentro de você e você é quebrada, sempre os incomodados vão se atribular ao teu redor. Sempre alguém vai falar assim, nossa, mas que exagero, para que ficar tanto, orando tanto, fazendo tanto jejum, ficar tanto propósito com Deus, isso aí não faz sentido. Esses são os Judas na nossa vida. Porque Judas, ele se levantou reclamando, e o que Jesus fez? Jesus calou ele. Então, quando você estiver no processo de estar sendo quebrada, a sua essência estiver sendo derramada e os Judas se levantarem, não perca tempo com Judas. Não perca tempo se justificando. Eu estou quebrando isso aqui porque eu entendi que o meu noivo chegou. Não. Maria não perdeu tempo com Judas. Enquanto Judas falava, Maria continuou fazendo o que ela foi chamada para fazer, que é se derramar aos pés de Jesus. Porque ela entendeu que se ela perdesse aquela oportunidade, ela não ia ter outra. E existem mulheres perdendo essência e perdendo oportunidades porque estão muito preocupadas com o que Judas está falando ao redor da mesa. Diane, que delícia te ouvir. Eu tô aqui só desfrutando desse banquete, de tudo que você está compartilhando. É muito especial, é muito edificante. Eu tô me identificando, assim, em vários momentos com a sua história. Espero que você que está nos ouvindo também esteja desfrutando e anotando aí, né, alguns insights para colocar em prática mesmo na sua vida tudo que a Diane está ensinando aqui. Está sendo uma aula, né, Mirtes? Meu Deus, eu tô aqui êxtase, a gente fica muito aqui bom. Só ouvindo, né? Poderíamos passar horas aqui, né? Nossa, maravilhosa, profundo, é muito profundo o que você está falando. Tem profundidade. Diane, de tudo o que você viveu, quem é a Diane hoje? Hoje, eu falei para vocês no início, não sei se eu consigo falar sem chorar hoje, mas hoje eu entendi que eu sou filha, e eu sou filha do rei, né? E quando você entende que você é filha do rei, você entende que você nasceu para um propósito. Então, eu sempre falo, eu não estou nesse mundo à toa. E eu, como filha do rei, eu sou digna de viver tudo aquilo que um dia Satanás tirou das minhas mãos. Eu sempre falo que eu fiquei por anos, sabe, aceitando migalhas na minha vida. Eu fiquei por anos comendo do lixo de Satanás.
E quando o Senhor me encontrou e Ele falou, você é filha, você é digna da mesa. Por isso que eu falo para vocês a importância da mesa. Sabe, hoje, quando eu monto as minhas mesas lá em casa, eu posso colocar uma taça, porque taça é sinal de honra. É sinal que você é importante para mim. Quando eu sirvo você na minha casa com uma taça, é sinal que você é importante para mim. E quando hoje eu posso ter uma mesa na minha casa, que o meu maior sonho era casar e poder ter uma mesa. Eu abri mão de ter uma sala na minha casa para ter uma mesa. Porque eu falei, Senhor, eu quero ter uma mesa. Que isso eu aprendi também com a minha mãe espiritual, a importância dessa mesa. E quando eu sentei a primeira vez ali, o Senhor falou para mim, assim como você senta hoje aqui nessa mesa, eu quero que você entenda que você tem lugar na minha mesa. Na mesa com o seu pai. Você nunca mais você vai aceitar migalhas na sua vida. Nunca mais. E eu lembro que eu passei assim, já era no processo da minha escrita, e eu passei por um questionamento nessa minha paternidade, porque o inimigo sempre tenta. E eu assisti um vídeo onde uma filha, ela fez uma homenagem, era no Dia dos Pais, e eu nunca pude fazer, né? Eu nunca pude fazer, tudo que eu fazia eu tinha que jogar fora, porque eu não tinha um pai para entregar. E eu lembro que nesse dia isso me incomodou. E eu, né, já sou curada nessa área, né? Já liberei perdão para o meu pai, tudo amo o meu pai. E nesse dia eu vi aquele vídeo e eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, eu não sei qual é o macarrão que o meu pai gosta. Eu não sei qual é o suco que o meu pai gosta de tomar. Eu não sei qual é o perfume do meu pai. Eu não vou poder fazer um vídeo desse para o meu pai. E eu encostada na cadeira, o Senhor falou assim, você sabe o que teu pai gosta? Você é minha filha. E o teu pai, eu como seu pai, eu amo a sua obediência. E eu falei, Senhor, muito obrigado, né? Porque essa é uma lembrança que Ele tem que me trazer todos os dias. Porque quando você é órfão, quando você aprendeu a viver nessa orfandade, quando você cresce, você entende que o Senhor é Pai, que você é filha do Rei e que você merece o melhor, é difícil quando você começa a receber esse melhor. Então, todos os dias o Senhor me lembra da minha paternidade e que quando eu recebo, seja que nem o brindezinho que vocês me deram no começo. Antes eu não sabia receber presentes, sabe? Eu não sabia. E hoje, cada vez que eu recebo, o Senhor fala, você é digna desse presente, lembre, você é digna desse presente. Mesas de café que eu me sento, às vezes, com mulheres assim, que são influentes, assim, né? E eu sento ali, quando eu me vejo naquela mesa, eu fico olhando, o Senhor fala, lembre-se, você é filha, você tem direito a esse lugar, não deixa Satanás tomar isso de você. Sabe? Eu lembro que um dia, pode até parecer um sonho bobo, né? Talvez para alguém. Eu lembro que eu passei na frente do Madaloso e eu levantei a mão assim, falei, Senhor, em nome de Jesus, eu como tua filha, um dia eu vou vir aqui, vou usufruir desse lugar e vou sentar ali. E eu lembro que eu ganhei um dia de uma amiga minha e ela me levou para almoçar lá. Quando eu sentei na mesa, assim, eu não sabia se eu comia, se eu chorava ou o que eu fazia, porque quando eu sentei, o Senhor falou de novo, você é filha e você é digna desse lugar. Então, eu entender essa paternidade de Deus na minha vida, mudou tudo, sabe? Eu entender, eu sou digna de hoje estar aqui no podcast com vocês, né? A Mirtz, que é uma mulher que eu admiro muito, eu lembro na primeira vez que eu sentei numa mesa com a Mirtz, e eu bati o olho na Mirtz, eu falei, gente, olha a mesa das mulheres que eu tô, tipo, uma potência na minha frente. E eu falei, Senhor, eu não consegui nem me mover direito naquela mesa, eu fiquei assim, meu Deus. E quando eu fui entregar uma palavra para Mirtz, antes de eu entregar, o Senhor teve que me lembrar de novo. Lembre-se que você pode entregar uma palavra para ela, porque você é minha filha. E eu entreguei uma palavra para ela naquele dia e foi muito especial, porque depois daquele dia, né, a gente foi se conhecendo ali e é uma amizade que eu não tenho todos os dias ao meu lado. Mas sempre que a gente tem esse tempo de conversa, é como se a gente voltasse de novo naquele assunto e a gente, sabe, não tem fim a nossa conversa. Então, quando você entende essa paternidade de Deus, você vive o melhor que tem nessa terra. Você vive o melhor, amém. Você vive os propósitos de Deus, você não se esconde mais. Sabe, antes eu tinha medo de falar. Eu nunca me imaginei sentar numa mesa, gravar um podcast, escrever um livro. Isso só foi possível porque a paternidade de Deus em mim foi curada. E eu sei quem eu sou nele. Eu sou filha do Rei. Então, eu sou digna de estar aqui, eu sou digna de escrever um livro, eu sou digna de me assentar numa mesa e ser servida numa taça, eu sou digna de viver os sonhos que Deus tem para mim, sabe? Então,
Para mim isso é muito especial. É essa Deane que eu sou hoje. Eu não sou órfã. Porque quando, igual eu falei, a orfandade, ela tenta ser a sua identidade. A minha identidade antes era a menina que sofreu estupro, a menina abandonada, a que sofreu abuso, a burra. Ai, você nunca vai ser ninguém. Então, essas eram a minha identidade. E eu lembro quando Deus falou, não, a sua identidade é ser a minha filha, você é filha. Deus Pai, sabe, eu posso falar assim, Deus Pai, eu tenho um Pai. Sabe, isso para mim, assim, mudou tudo, a minha visão da minha vida, daquilo que eu vivo. Então, tudo que eu quero, eu vou pro meu Pai. Falo, Amém. Senhor. Eram rótulos, na verdade, não era a sua identidade. Eram rótulos que o mundo te deu, Sim. mas que Deus foi lá e arrancou Que e te deu a tentava, verdadeira identidade. E eram rótulos que tentavam ser a minha Sim. identidade. Porque quantas mulheres, né, hoje em Levam dia, isso que pra têm essa vida. identidade. Ah, Sim. realmente eu não sou merecedora. Realmente eu sou muito burra. Esses dias até eu corrigi uma mulher, porque num grupo lá da gente, ela colocou, ela falou, meu Deus, como eu sou burra. Eu falei pra ela, não fale isso, porque você não é burra. Sabe, cai por terra agora essa palavra na sua vida. Porque eu aprendi, sabe, que quando você é filha de um Deus tão poderoso, você não é burra, você não é feia, você é linda. Porque o Salmo 139 nos diz isso, você é a obra extraordinária do Criador. E extraordinária, para mim, extraordinária é algo muito bom, imagine para Deus, sabe? Então, se permita, sabe? Talvez você que está nos assistindo hoje, talvez a tua identidade está ferida, você não está vivendo os propósitos de Deus para a tua vida, você está enterrando ministérios, você está enterrando o teu chamado, e hoje o Senhor está chamando você para você ser filha. Antes de você ser líder, antes de você servir em algum ministério, aprenda a ser filha e a viver todos os propósitos de Deus na sua vida, sabe? A ser digna daquilo que Ele tem para entregar para você, porque, gente, é assim muito triste ver uma mulher, né, deixando de lado essa paternidade, deixando de lado aquilo que Deus quer que ela viva, para viver uma identidade corrompida. Então, é sobre isso. Uau! É sobre isso. Poderoso tudo isso. Demais. Deane, é algo muito profundo que Deus fez na tua vida e ainda faz, né? Ele ainda faz. Deane, para finalizar, se você pudesse olhar agora nos olhos das mulheres que estão ouvindo esta mensagem, o que você falaria para elas? Eu quero ler um trechinho do meu livro, que foi algo que a hora que eu sentei aqui o Senhor pediu para eu abrir, que é o último capítulo, que diz assim, os planos de Deus ainda são maiores e melhores que os nossos. E aqui eu digo assim, que nesse capítulo, o Senhor te mostre que ainda que você planeje tudo, ainda que você ache que sabe de todas as coisas, somente o Senhor sabe o que é melhor para a tua vida. Então, abra mão do controle. Aprenda que você não controla nada. O Senhor nos ensina tudo o que precisamos quando abrimos mão do controle e aprendemos a descansar nele. Fácil? Não. É lógico que não foi, mas aprendi que nada que eu planeje ou ache que é certo se compare com aquilo que Deus tem preparado para mim. E é isso que as Escrituras dizem quando se referem, quando olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Sabe por quê? Eu precisava de cura? Para que a minha identidade fosse firmada em Deus, para que nada do que eu vivi fosse passado para a minha descendência, para que o meu marido pudesse ter uma esposa por completo, para que eu seja e tenha amigas de verdade, para que os sonhos enterrados fossem realizados, para que eu tivesse vida. Muitas vezes, a nossa mania é querer viver algo novo, se alimentando de coisas que já passaram. Ficar relembrando e se vitimizando jamais trará cura para as nossas feridas. Se posicionar, buscar em Deus e entender que há um tempo para todas as coisas, inclusive para a nossa cura, isso transformará tudo mais leve. E você pare de se culpar e culpar os outros por aquilo que fizerem em você. Até aqui. Porque era uma coisa que eu fazia muito. Eu queria achar nos outros a culpa para aquilo que eu estava vivendo. Então, quando você é curada, você entende que a culpa não é dos outros. A culpa muitas vezes é de você mesmo, que permite que feridas sejam feitas. Sabe? Então, se puder deixar um recado
para as mulheres que estão ouvindo, vá na frente de um espelho e olhe para você nesse espelho. E deixa Deus falar com você através desse espelho. Talvez o que Deus vai pedir para você fazer é perdoar a si mesma. Porque quantas vezes nós perdoamos a todo mundo, mas não nos perdoamos. Porque muitas das feridas que nós carregamos e dores é porque nós aceitamos. Eu fui abusada várias vezes, mas de vários outros abusos fui eu que permiti. Porque era eu que saía com pessoas que não ia dar em nada, muitas vezes bêbada, drogada. Eu permiti. Então eu tive que ir na frente desse espelho um dia e falar: eu te perdoo. Não por aquilo que os outros causaram, mas por aquilo que você permitiu. E foi o perdão mais difícil de liberar, foi esse. Porque era eu aceitando que eu aceitei migalhas, eu aceitei aquilo que eu não deveria. Então, essa dinâmica do espelho, ela é muito poderosa. Eu faço muitas vezes isso com mulheres, e tem mulher, gente, que não consegue pegar o espelho e levantar até aqui, ó. Elas não conseguem se olhar. E talvez, né, você que está aí assistindo o podcast, seja uma dessas mulheres. Que talvez você vai ter que ir 1, 2, 3, talvez lá na 4ª ou 5ª vez, você vai conseguir pegar o espelho e olhar para você e se perdoar. Para depois disso, você entender quem Deus é na sua vida. Acho que isso é o mais importante. Glória a Deus. Deane, olha, eu de fato não tenho palavras, porque nós vivemos aqui... Não sei se vocês estão percebendo aí o que nós estamos vivendo aqui. Nós estamos vivendo o céu na terra, a cultura dos céus sendo estabelecida, uma presença de Deus profunda e cortante nas nossas vidas. Deane, eu quero te agradecer profundamente. Eu não tenho palavras para mensurar tudo que nós vivemos aqui através da tua vida, através desse teu testemunho tão profundo e tão edificante. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço vocês, né, por essa oportunidade de estar aqui. Como você falou, eu cheguei aqui, né? Eu fui recebida pelo Senhor ali embaixo. Sabe, é um lugar onde Ele faz morada. Então, como eu falei no início na nossa oração, esse é um lugar que não é só um podcast como qualquer outro. É um podcast que aponta para Cristo, né? Esse podcast, ele tem um propósito, né, de dentro para fora. Tudo com Deus começa de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, vocês estão aqui exaltando o nome dele, sabe? Que tudo que for feito aqui, sabe? Tudo aquilo que for falado aqui seja para glorificar o nome dele, sabe? Tudo aqui aponte para ele, que o Senhor traga para esse lugar pessoas pontuais, né? Porque tudo que entrar aqui tem que glorificar o nome dele, tudo que vier aqui tem que trazer a presença dele, sabe? E tudo que vier com outras intenções que não passe daquele portão lá. Amém. Sabe, que não passe daquele portão, que o Senhor acampe anjos ali naquele portão que já tem, sabe, para que não deixe, sabe, pessoas com outras intenções passarem para cá, porque esse podcast, o Senhor, ele vai apontar esse podcast com grandes propósitos na vida de muitas mulheres, muitas pessoas que vão assistir, porque não deve ter sido fácil, né, não é fácil, eu tenho certeza disso, mas tudo com Deus tem um propósito. E todo esticar dói, né, Mirtz? É verdade. Mas vale a pena. Vale a pena. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada eu. Paulina? Sem palavras. Eu tô sem palavras. Eu tô aqui, ó, só absorvendo, aprendendo, mergulhando em tudo que você compartilhou. Foi uma bênção mesmo. Incrível. Mirtz, novamente, muito obrigada por me convidar, por me permitir fazer parte disso tudo. Eu que agradeço a tua presença tão incrível. É uma amiga muito querida, Paulina, e nós estamos juntas nesse projeto. Eu já passei por isso, em comemoração de 1 ano deste podcast, que traz pontes de curas para nós e para você que está nos assistindo. E para você que nos acompanhou até agora, eu quero te lembrar, seja forte e corajosa. Como está escrito em Josué 1:9, eu não te mandei eu não te mandei eu. Sê forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que você ande.
muito obrigada pela tua presença até aqui com a gente. Nós temos aqui nesse podcast construído pontes de cura. Um beijo no teu coração e até o próximo episódio.